Hello, hello, my friends! Tudo bem com vocês? Espero em Jesus Cristo que sim. Estamos aqui para mais um devocional da Missão 33. E hoje vamos falar um pouco sobre um texto que está lá no livro de Ezequiel, no Velho Testamento, no qual o nosso grande Deus, o grande Yahweh, vai nos mostrar de maneira profética, como Ele deseja que cada um de nós voltemos ao plano original do próprio Deus. Vocês sabiam que existem níveis na nossa caminhada espiritual? Será que cada um de nós, inclusive eu, sabemos exatamente onde estamos, nessa caminhada, nesse crescimento espiritual? Será que nós sabemos exatamente se estamos no centro da vontade de Deus? Vamos meditar um pouco, começando lendo as Escrituras. Como falei lá no livro de Ezequiel, capítulo 47, vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que, onde o rio fluir, tudo viverá. Amém? Pai, em nome de Jesus, revela-se a nós através do Teu Santo Espírito em nossas vidas, nos dá entendimento da Tua Palavra, que cada um dos irmãos, que assistam, ouçam essa mensagem, tenha a mente aberta e o entendimento aberto para que a Tua Palavra venha trazer vida e crescimento espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas, nós vimos aí, nesse texto, que se trata de um rio, a visão que o profeta Ezequiel teve. Vale ressaltar que o profeta Ezequiel ele teve essa visão enquanto ele estava cativo na Babilônia. Foi um período de cativeiro, e sempre que a gente ouve falar sobre rio, água na Bíblia, de maneira profética, ali está falando sobre o Espírito Santo. Ok? E para que esse rio nos faça bem, nós precisamos entrar nele. Assim como o profeta Ezequiel, na visão, entrou no rio. Nós precisamos dar esse passo. Vai depender de nós, exclusivamente de nós. E logo no versículo 2, Ezequiel ele estava sendo conduzido por um anjo. Ele me guiou pelo caminho
E se nós, cada um de nós, obedecermos, ouvirmos e obedecermos, ouvirmos através da palavra que já foi nos dada, e obedecermos à direção do Espírito de Deus, Ele nos conduzirá. Né? Versículo 2, Ele guiou, Ele conduziu, Ele vai nos conduzir a experiências com o próprio Deus, né? Gradativamente, de maneira mais profunda, a cada passo, a cada entrega que nós damos de nós mesmos. 4 níveis, né? De maneira bem sintetizada aqui, para não delongar muito. Primeiro nível, né? Aquele nível em que a água está no tornozelo, como vimos lá no versículo 3. Né? O anjo ele pegou a vara de medir, a linha de medir, mediu 500 metros e levou a água, levou-me pela água que batia no tornozelo. O que é que isso representa? A água no tornozelo. Esse é o primeiro contato que nós temos com a palavra de Deus. Assim que nós recebemos a mensagem de alguma forma, alguém pregando para a gente, ou nós, né, por si só, guiados pelo Espírito, nos deparamos com a palavra e nossos olhos são abertos e nós entregamos de maneira consciente nossa vida a Jesus Cristo, confessamos nossos pecados, né? Não existe vida cristã verdadeira sem confissão, sem arrependimento, sem renúncia, não existe. Né? Quando a gente reconhece que precisamos de Jesus Cristo, reconhece que precisamos de perdão, fazemos uma aliança com nosso Senhor Jesus, nós damos esse primeiro passo na caminhada cristã e estamos exatamente, né, aonde essa profecia está revelando para a gente. Estamos com a água no tornozelo. Né? Existe só, né, um pouco do nosso corpo submerso na água, né, submerso no Espírito Santo. Ok? Mas aí o anjo leva o nosso querido Ezequiel para caminhar mais um pouquinho ao longo do rio. Caminha mais 500 metros. E agora a água está onde? Nos joelhos. Versículo 4. A água está no joelho. O que é que isso representa? O que é que isso significa? Joelho não te lembra nada? Você se dobrar, colocar o joelho no chão e fazer o quê? Vida de oração. Os joelhos, eles vão dar para nós essa referência de oração. Nossa caminhada, ela começa a ficar mais profunda. Nossa intimidade com o nosso Deus começa a ficar mais real, mais viva, quando nós começamos a ter uma vida de oração, quando começamos a ter uma rotina de oração, fazemos da oração parte da nossa vida. Um cristão, ele não cresce a menos que a oração se torne parte regular da vida, né, de cada um de nós. Terceiro nível, o anjo levou Ezequiel mais 500 metros, rio adentro, e a água agora estava batendo nos lombos, que é a cintura. Né? As águas agora cobrem mais ou menos metade do corpo. Metade do corpo. Agora vemos muito menos do homem fora da água. Né? Já estamos bem mais avançados na nossa caminhada espiritual. Isso significa o quê? Isso significa que nesse momento da caminhada cristã nós atendemos ao chamado. É quando nós passamos a ter uma vida de serviço, quando nós passamos a ter comunhão com os irmãos, né, que professam a mesma fé, em um templo, nas casas, onde quer que seja. Né? Mas quando nós temos esse compromisso com o corpo de Cristo, o corpo de Cristo, que são as pessoas que têm a mesma fé, né? Passamos a
a ser útil ao próximo, passamos a proclamar as boas novas, passamos a ganhar almas para o reino de Deus, passamos a ser relevantes para Jesus Cristo, para o reino de Deus, de fato. As águas aí estão na nossa cintura, nos nossos lombos. Quarto e último nível, lá no versículo 5, o que é que a palavra fala? Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profundo que só se podia atravessar nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Né? É quando você procura o chão e não acha. Quando você está numa praia, né, você vai andando e chega um ponto que você não consegue mais tocar no chão. Você agora está totalmente mergulhado, totalmente imerso naquele ambiente, naquela zona, né, espiritual. Zona no bom sentido, viu? Naquela região. Ezequiel estava agora totalmente mergulhado. É o nível profundo que nós podemos, o nível mais profundo que podemos alcançar na nossa vida cristã. É um lugar que está além da nossa capacidade. Né? Agora ali é a correnteza que vai dizer, né, para que direção a gente vai. Né? Se a gente se deixar levar, né? Você querer nadar também, não querer usar a sua força, né? Suas técnicas, seu conhecimento, suas habilidades físicas, se deixar levar. Né? Agora quem que vai direcionar? A correnteza, é o Espírito Santo. Né? Ezequiel se colocou sob o comando e o controle do Senhor. Deus tem um projeto na vida de cada um de nós que serve a Ele, que o busca servir em espírito e em verdade. Esse projeto só é plenamente alcançado quando nós renunciamos totalmente ao nosso eu. Estamos submersos, não tocamos mais no chão, não existe mais eu. Quando estávamos ali com a água no tornozelo, tinha muito mais de nós. Agora nós estamos submersos, tem muito mais dele e pouco de nós, muito pouco. Nós estamos dando ao Espírito Santo o controle e o domínio total de nossas vidas. É nesse estágio que o Senhor quer que nós estejamos. Nós não podemos ficar estagnados, né? Isso eu falo inclusive para mim. Essa palavra, a palavra de Deus, ela é como espada de dois gumes. Isso vale para mim também, e creio que vai valer para muitos de vocês. Não podemos ficar estagnados. Precisamos avançar, crescer espiritualmente. Né? Quando você pratica uma arte marcial, você vai mudando de faixa, né? Faixa branca, faixa amarela, você vai crescendo, vai mudando de nível. Nós precisamos mudar de nível, né, na nossa caminhada cristã. Por isso que às vezes a gente fica, né, olhando para o outro, vendo Deus operar na vida do outro, vendo Deus usar o irmão, vendo o irmão ser bênção. Mas o irmão está buscando, nós estamos buscando, estamos tendo uma vida de oração, estamos nos entregando mais à ação de Deus, estamos renunciando mais a nós mesmos. Nós estamos diminuindo para que ele cresça. Quanto mais quando o profeta voltava para a margem do rio, ele nota que tudo foi transformado por aquele rio. Até o Mar Morto agora tem vida, e vida em abundância. Deus faz viver a árvore plantada junto aos seus ribeiros, dando a seu tempo frutos que alimentam a si próprio e as pessoas ao redor. Deixe Deus te usar.
Precisamos crescer no nosso amor por Deus. E só teremos sucesso se mergulharmos cada vez mais nesse rio. Isso inclui oração e leitura contínua das Escrituras. Bato nessa tecla praticamente todo vídeo, todo devocional, né? Mas porque é essencial. Oração e leitura das Escrituras. Quanto mais descobrimos sobre Yahweh, especialmente o que nosso Deus fez por nós em Cristo, né? E quanto mais descobrimos os atributos do nosso Deus que são revelados nas Escrituras, o nosso amor por Ele crescerá. Se o nosso amor por Ele crescer, nossa consequência, nossa vontade de crescer espiritualmente, de crescer, né, em aliança com Ele, de ter mais intimidade, vai crescer também. É inevitável. E agora aqui para fechar, guarde em seu coração, principalmente nesse mundo que nós vivemos, tantas ideologias, de tantas, né? Na ausência do verdadeiro conhecimento de Deus, nós preenchemos as lacunas com algo falso. Se nós não conhecermos a Deus de verdade, nós vamos preencher os nossos vazios com coisas falsas, com coisas, né, que só fazem amaciar o nosso ego, que só fazem, né, nos enganar para que nós pensemos que estamos bem com Deus, mas na verdade não estamos. Sem arrependimento, sem renúncia, sem vida de oração, sem conhecimento da palavra, para viver a palavra, estamos enganando a nós mesmos. Não se engane. Valeu aí? Vamos orar rapidinho. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e te exaltamos, Pai, porque Tu és o nosso Deus, o único Deus, o nosso refúgio, nosso socorro bem presente no tempo da angústia. Te agradecemos pelo Teu amor, por ter nos atraído a Ti, por ter enviado o Teu Filho Jesus Cristo para pagar um preço que nós não poderíamos pagar. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos resgatou da lama do pecado e nos transportou para a luz do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Pai, nos ajuda a crescermos espiritualmente, Senhor. Através do Teu Santo Espírito em nossas vidas, nos conduz a cada vez mais termos desejo e disposição de mergulhar no Teu rio. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos ajuda a renunciarmos a nós mesmos para que o Senhor cresça e que assim possamos ter cada vez mais intimidade contigo. Em nome de Jesus, põe nossa mente cativa apenas a Ti, nos livra de todo engano, preenche todo o vazio em nossas vidas, tira toda a tristeza, toda a depressão, toda a raiz de amargura, tudo aquilo que nos impede de Te buscarmos mais. Tira de nossas vidas, nós Te pedimos, em nome de Jesus. Abençoa cada um dos meus irmãos, irmãs, que a Tua graça esteja sempre conosco, pois a Tua graça nos basta. Nos ensina a entendermos que Jesus é suficiente para nós. Não precisamos de nada mais, Pai. Nos dá esse entendimento e que possamos estar cada vez mais alicerçados e firmes no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Jesus abençoe. Jesus bless.